E eu me lembro que eu parei em 2 Reis, capítulo 4, você pode abrir aí, por favor. E ontem nós falamos de uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E veio o credor. Em Israel se paga conta? Se paga conta, sim senhor, sim senhora. E isso é muito antigo, gente. Vocês estão me entendendo? E aí, na lei, era o seguinte: se um homem falecesse e ele deixasse dívidas, os filhos tinham que pagar. Os filhos iam trabalhar como escravos, como servos, até que a dívida fosse toda paga. E aí eu quero que você e eu paremos um pouquinho e imaginemos a situação dessa mulher, esposa, que fica viúva. Meu Deus, pastor. Uma mulher viúva em Israel, só para vocês entenderem, já não era bem vista. Ou ela trabalhava, ou os filhos trabalhavam, ou ela pedia esmola. E de repente, sem esposo, sem marido, que é tudo que ela tinha. E agora só lhe fica os 2 filhos, que é tudo que ela tem. E o credor bate na porta e diz: vim buscá-los. O seu marido me deve. Né, Má? Ele mostra a chave para ela. O seu marido me deve, não é pouco. Eu vou levá-los. Meu Deus. Você entender a dor do seu próximo, você precisa se colocar no lugar dele. E nós estamos falando de chaves para um 2024 de milagres. A idade dessa mulher, a palavra não fala. Mas ele foi mordomo da casa do rei Acabe, de Jezabel. Se endividou até morrer para que profetas, presta atenção, não morressem de fome. Porque estava dentro do coração desse homem que a voz profética, que a boca de Deus na terra não pode se calar. Forte, né, gente? Você chegar a se endividar pelo reino. Por quê, pastora? Um momento de 3 anos e 6 meses de seca. Nem chuva. Nem orvalho. Você pode imaginar quanto custava um copo d'água? Um pão? Um pedaço de pão. Não precisa mais nada, não. Pensa em carne, não. Pensa em mais nada. Um pedaço de pão. Cevada. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Eu acredito que ela pediu um tempo para ele. Estudando bem essa mulher, a personalidade dela, ela não era bobinha. Da forma que ela fala com o profeta, da forma que ela fala com os credores, porque ela os mandou esperar. A atitude dela não era bobinha. Eu aprendi uma coisa com meu pai: filha, seja boa, mas não boba nessa vida. E por isso eu comecei a estudar. Eu não sou uma menina de estudo, mas eu procurei na minha vida ler, me informar muito, se possível. O máximo que eu pudesse, entende? E esses credores, pastora, eles tinham direito nos filhos? Sim, pela lei tinha. Até que eles pagassem toda a conta do pai, eles teriam que trabalhar. E Eliseu lhe disse: o que eu posso te fazer? Quer dizer, que te hei
de eu fazer? Ela não me responde. Por quê, pastora? Pode você ver mais uma vez a sabedoria dela. Por quê? Porque ela está diante de um profeta. Se o profeta é verdadeiro, ele enxerga. E profeta que enxerga e que fala, se cumpre. Vocês vivem me perguntando, pastor, é de Deus ou não é de Deus? O que é de Deus, se cumpre. E Eliseu lhe disse, que eu posso te fazer? Declara-me. O que é que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Nossa casa tem que ter descanso. Lugar que a gente tem vontade de voltar. Você sabe que às vezes, quando eu já viajei muito mesmo. Tanto nacional como internacionalmente. Mas eu tinha vontade de voltar para minha casa. Por isso que eu preparo a minha casa do meu jeitinho, da minha possibilidade. Mas eu gosto dela. Como é tua casa? Deus está perguntando hoje, o que você tem em casa? Porque o milagre nosso é com aquilo que a gente tem. Pastora, como que eu chego à prosperidade, à riqueza? Com o dom que você tem, com o talento que Deus te deu. Presta atenção nisso. Sempre soube disso. Qual é o dom que você tem? O que é aquilo que você faz com prazer? Mas não esquece essa palavra. Que você faz com prazer e com excelência. Porque só vem a prosperidade, ela começa a te seguir, a riqueza começa a mexer dentro de você, o Mazalo Brahá começa a se manifestar, que quer dizer sorte e bênçãos, quando você faz com excelência. Eu tenho muito medo de gente que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Porque meu pai dizia assim, você pode acreditar, meu pai usava essa expressão, peço licença para usar. Ele dizia assim, vai ficar rabinho, fica rabo. Eu trabalhei com gente que maravilhosa para fazer as coisas, mas péssima no acabamento. Cuidado com o acabamento. Eu ensino muito isso, checa as coisas. Veja se é verdade. Vá atrás. Aprendamos com quem sabe. Vamos ouvir quem tem mais experiência. Isso é muito importante, gente. Eu posso ouvir vocês aqui o dia inteiro. Eu posso não fazer nada que vocês estão me dizendo. Mas eu vou respeitar vocês e algo eu vou aprender aqui. Eu vou aprender com os seus erros. Eu vou aprender com os seus acertos. E aí o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Tem muita coisa boa dentro da nossa casa. E tem muita coisa que a gente precisa tirar de dentro da nossa casa. Às vezes você não prospera porque você guardava ou guarda algo dentro da sua casa. Vou dar um exemplo. Presente de pessoas que com vida amarrada. Quem foi Abraão na vida da senhora? Pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas ungidas. Isso, pastora, anátema, quer dizer o quê? Maldição. Se nós temos presentes de pessoas com a vida amarrada, a nossa vida vai ser amarrada. Se nós usamos roupas de pessoas com prostituição, a tendência é se prostituir, é pornografia, é sei lá mais o que, gente. Pensa aí que aqui só tem gente inteligente, graças a Deus.
Então é muito importante o que a gente usa, de quem usa. O que tem na tua casa? Uma casa abençoada, mas às vezes pode ter algo aí que precisa sair. Por exemplo, uma pessoa que casa, e aquela mulher já foi casada, pastor. Não tenha nada da mulher com o ex-esposo dela. E só falta vocês me ligarem e perguntar, nem cama? Principalmente. Principalmente a cama. Não tenha nada. Senão tua vida, você fica ali, ó. Às vezes você fala assim, pastor Solange, queimou alguma coisa dentro da minha casa. Foi livramento, filha. Porque para o mundo espiritual agir, precisa ter legalidade, precisa ter brecha, gente. Não é verdade? A pastora Cláudia está dizendo, nem as Tupperware, gente. E é verdade, tá, gente? É verdade, sim. Então, vamos lá. O que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão um resto numa botija de azeite. Um restinho de azeite. Ela tinha um restinho de azeite. Que talvez ela ia comer por um tempo e não ter mais nada. Você percebeu quando eu disse, não chame de resto, não chame de nada, ou de quase nada, aquilo que Deus chama de santo? Você sabia que o pão que você come todos os dias, que você compra, ele simboliza o corpo de Cristo? O que você faz com o pão que sobra na sua casa? Se você nem me responda que está mofando, que juntou bicho, que você joga fora, que você dá para cachorro. Eu nunca deixei perder um pedacinho de pão na minha casa. Nem um grão de arroz se perde aqui. Não. Entendeu por que a chave? Eu não tenho nada senão um restinho de uma botija de azeite. Você sabe o que é o azeite? O azeite ele é símbolo do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo de Deus. Quem tem azeite tem unção. Quem tem unção tem autoridade para mudar uma situação. É que a gente não usa essa unção. Através da palavra, através da oração, da adoração, da intercessão, do clamor. Você tem azeite aí? Você tem vida. Você tem riqueza. Você pode imaginar quanto valia o azeite naquela época? Você não tem noção. Pastora, mas a minha vida espiritual é tão pouca, parece que está tão minguada, está tão pingando, respingando. Não deixa. Eu me lembro, eu vou falar sobre isso hoje, que quando o pastor Bruno Hierulo, muitos de vocês conhecem, pastor da igreja Catch the Fire, do Canadá, de John Arnold, de Karen Arnold, quando ele veio para o Brasil, que ele me trouxe a bandeira do Canadá, ele me trouxe a unção daquele lugar.
Ele ministrou muitas vezes em mim. Viajei com ele. Até que um dia nós trabalhamos juntos na tenda da bênção com o pastor lá da Cristã Evangélica, que eu esqueci o nome dele agora, peço perdão, pastor Marcos, me lembrei. E eu fiquei ali no hotel do lado, e eu fiquei junto com a pastora Maria de Lourdes Mildenberg. Ela ficou no quarto, né, e eu com a Má no outro. E eu me lembro que na tenda ele conta que ele trouxe um vidrinho de óleo. Eu não sei se vocês viram no YouTube. Se vocês entrar lá, vocês vão ver. De um grupo que começou a orar, buscando a presença. E começou a orar, palavra, oração, adoração, palavra, salmodiando, palavra. E quando um dia eles acordam, a Bíblia estava cheia de azeite, de óleo. Mas tinha unção lá? Não. Começou a sair óleo, branquinho. Prateadinho, ele é prateadinho. Um cheiro que eu nunca vi na minha vida. Saía da Bíblia. E eles disseram, gente, não pode perder esse azeite. E aí foi enchendo as coisas, mas continuou saindo. E aí pegaram um balde de plástico limpinho e colocaram a Bíblia dentro dele. E foi saindo o azeite da Bíblia e enchendo o balde. Esse lugar manda dessa unção hoje para o mundo inteiro, não sei se vocês sabem disso. E o pastor Bruno Ierulo foi lá, dormiu nesse quarto. Diz ele que o que ele sentiu naquele lugar foi assim, sobrenatural. E as pessoas vão lá, deixam uma oferta, enviam uma oferta para abençoar a vida daqueles homens e mulheres. E levam o azeite, eles dão o azeite, independente. E ele pega um vidrinho e traz na tenda. E quando ele fala isso, irmãos, eu fiquei assim. Por quê? Porque eu orava por esse milagre. Um dos sonhos meus é conhecer esse lugar. Mas no nosso quarto também tem esse lugar, né, gente? Isso é bobeira, né? No nosso quarto tem esse lugar. No nosso altar tem isso tudo. E Deus se manifesta conforme a necessidade, vocês sabem disso. E aí eu falei para o apóstolo Denardi, pede para ele um pouquinho para mim. E ele foi lá e disse, Bruno, dá um pouquinho para a pastora Solange. Não, Denardi, eu só tenho esse pouquinho, eu preciso ungir. Ele ia passar por muitas igrejas. E aí o pastor Denardi, muito amigo, e convenceu ele mesmo. Eu acho que ele deu 4 gotinhas, gente, 7 gotinhas, não foi mais que isso. Eu estou dizendo pela minha vida para vocês que não foi mais que isso. Vocês não têm noção da quantidade de igrejas que eu pegava esse vidrinho e eu levava a unção e eu colocava ali ele tudo no vidrinho. Quando eu ia olhar no mesmo vidrinho no outro dia, tinha a mesma quantidade e eu colocava. E eu fui colocando, eu acho que eu ungi umas 7, 20 igrejas, com 7 gotas de unção. Eu não sei. Por isso que eu falo para vocês quando eu vou para Jacareí, gente, eu estou em tal lugar, vem para cá, eu quero ungir vocês. Mas eu não posso obrigá-los, né, a querer estar lá. Mas tem uma unção muito especial comigo. Aí você me pergunta, essa unção é a unção do Senhor Espírito Santo, unção sobrenatural. E onde eu vou, eu levo essa unção, a minha unção, e unjo as pessoas. O que Deus tem para fazer na minha vida e na tua é grande, né? É grande. Vamos continuar aqui. Me diz o que é que você tem em casa. Ela disse, eu não tenho nada, senão uma botijinha de azeite, um restinho. Não fala que você não tem nada. A unção não é nada. A unção não é resto. A unção não é pouquinho. A unção que existe dentro de mim e de você é para mudar qualquer situação. Mas você tem que enxergar isso. Você tem que não só saber,
crer mesmo, tomar posse disso, tá? E outra coisa que eu vou te dizer, então ele disse, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Gente, estudando a personalidade dessa mulher, ela já sabia, já sentia, já gerou o que Deus ia fazer. Pela conversa dela com o profeta, pelas atitudes, ela não era qualquer mulher, ela era mulher de conhecimento. E um conhecimento que gera fé. E conhecereis a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ela era uma mulher de conhecimento. E ela conhecia o profeta Eliseu, presta bem atenção no que eu vou dizer, como ela conheceu o profeta Elias. Eles trabalharam juntos em escola de profetas. Ela já tinha a unção deles. Presta muita atenção, quando você passa a andar com profetas, você passa a ter a unção de profeta. A honra de profeta. Olha que coisa importante isso aqui. Por isso que eu falo para vocês, muito importante. Não ande com as pessoas pelo que elas têm, não. Ande com as pessoas, seja delas pelo que elas são. Porque esse é o primeiro passo. Porque quando uma pessoa de unção passa a confiar em você, naturalmente ela começa a transferir coisas para você. Quando Eliseu chegou até Elias, responde para mim rápido. Ele tinha a unção que ele tinha? Ele fazia os milagres que ele fazia? Mas qual foi o segredo, pastora? Andar com o profeta. Ele foi trabalhado, ele foi alinhado, ele foi ativado, pastora. A unção foi impartida, transferida para ele. Vocês estão entendendo o segredo aí? É muito mais forte, é muito mais poderoso. E aí, resultado. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Isso significa o quê? Que a tua vida, ela pode começar com o pouco. Mas a consequência natural é de começar a gerar muito. É de começar a acontecer muito. Vocês já prestam atenção no que acontece na sua lata de arroz? Aqui em casa é uma coisa impressionante como se multiplica. Você vai começar a perceber que não falta. Não falta. Você olha, procura ali, tem um dinheirinho ali, tem um dinheiro. Eu tô parando com certas palavras. Dinheirinho, pouquinho, restinho. Quando eu falar, vocês me corrijam, por favor, porque eu estou estudando sobre isso. Então, vamos tomar posse das grandezas de Deus. E outra coisa que eu estava estudando, tá? Uma das pessoas mais difíceis nessa vida de você andar com ele, trabalhar com ele, foi Elias. E olha o que é trabalhar com um profeta do nível do Elias. Só o jeito da pessoa chegar, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ele era mesmo profeta de Deus. E aí o Eliseu, ele sai assim, as crianças começam a zombar dele, porque ele era calvo, né, carequinha. E ele não gosta. Você nunca parou para pensar qual é a oração que ele fez nesse momento?
Senhor, eu não aceito zombaria comigo, não. Eu não aceito brincadeira comigo, não. Quando ele volta, as criancinhas, ó, os meninos. Gente, não é brincadeira andar com profeta. Você nunca vai ver profeta arroz de festa. Você nunca vai ver um verdadeiro profeta metido em festinha para lá, festinha para cá, comes e bebes para lá, comes e bebes para cá. Você nunca vai ver isso. É de pouca conversa, é reservado, é retraído, é para dentro, é de uma solitude tremendo, gosta de lugares solitários. É diferente. Você vai brigar com ele? Não, você vai respeitar. Entendendo? As crianças foram estraçalhadas por urso, pastor. Não parece, pastora, mas ele pegou a atitude ele pegou a vida de Elias para ele, pastor. O que estava em Elias passou para ele. Muita coisa, pastor. Pastor, quando Geazi mente para ele, que ele não mandou ele lá para o rei pro Naamã, presta atenção, que ele vai lá e fala em nome do profeta, e pega ouro, prata e vestes. Ele falou, mas tem consequência. Você não vai brincar comigo, não. O que ele ficou, pastor? Leproso. Forte, né? Que isso, pastor? Sim. Então, os filhos dos profetas, tanto os maridos quanto as esposas, para trabalhar, para ver um Elias trabalhando, para ver um Eliseu trabalhando, não é brincadeira. Porque existem várias dimensões, alturas, profundidades de unção. E eles tinham. Só Jesus fez mais milagres que Eliseu. O Eliseu, quando morreu, gente, colocaram o corpo dele num lugar da guerra, esqueceram lá, colocaram um defunto em cima do Eliseu, dos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, não estou mentindo. Pode estudar isso. Era de pouca palavra, pouca conversa. E onde ele e Elias chegavam, o povo tinha medo. Ou vai chegar vida ou vai chegar morte aqui. A coisa aqui é braba. Já pensou? Então, um principado como Jezabel, de querer acabar com a vida de todos os profetas. Teve profeta que chegava no templo para orar, para consagrar, para sacrificar. É Yahvé ou é Baal? É Yahvé. Você daria isso? Eu e você daríamos o nosso pescoço se amanhã baterem na nossa porta? É Deus ou é Satanás? Por isso que toma cuidado com a grande tribulação. Nós não podemos conhecer e viver aqui. Que Deus me leve hoje, se for para eu perder a minha salvação. Se for para eu conhecer grande tribulação, porque o que nós estamos passando não é grande tribulação, como muitos estão pregando por aí. Me perdoa. É o princípio das dores hoje. Então vamos lá. Que te hei eu de fazer? Declara-me, o que você tem em casa? Ela falou, tua filha não tem nada em casa. Nada. Senão um restinho de azeite numa botija. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Maravilha. Tinha uma unidade muito grande com os vizinhos. Tinha bom relacionamento. Chegou muito vaso ali. Outra coisa, os vizinhos perguntaram para ela por que ela queria tanto vaso.
Ela não deu resposta. Aqui tem uma chave aqui, ó, tremenda. Não fale de sonhos até que eles sejam gerados, nasçam. Toma água para mim, filha. E andem pelas próprias pernas. Porque o milagre ele pode nascer, mas se ele não estiver firme, ele pode morrer. Não fale dos teus milagres, dos teus sonhos. Não fale. Às vezes eu estou conversando com pastores, eu falo assim, você não tem que falar nada para mim. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Não fale quando você ganha. Não fala. Tudo que for milagre seu, procure não falar. Entendeu? Não fala. Não há necessidade disso. Isso é bobeira. Isso é pobreza. Então vamos lá, meus amores. Vamos aprender juntinho eu e você aqui. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Nem Eliseu falou para a mulher do que era e nem ela perguntou por quê. Ela obedeceu. Por isso que eu falo para vocês, ela não era qualquer menininha, não. Ela não era qualquer menininha de Jesus, não. De Deus, não. Ela obedeceu sem questionar. Mas dentro dela, ela já sentia. Porque ela sabia, perguntou, o que você tem em casa? Ela falou, só tem azeite. Ela falou, meu Deus do céu. Está aí um homem que onde ele põe a mão, o céu desce e acontece. Vai multiplicar azeite. Pode multiplicar. Ela não questionou, gente. Ela obedeceu. Você tem apenas que crer, você não tem que ficar questionando, perguntando, por quê, não tem que ter porquê. Porque um dia Deus vai te dizer o propósito, o para quê de cada coisa. Isso vai ser mostrado diante de mim e de você. Então ele disse, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Quer dizer, essa mulher conseguiu muito vaso, andou muito, gente. Andou muito. Na minha opinião, no lugar ali dela todinho, não é numa rua só não. Conseguiu muita coisa. E aí ele disse o quê? Então entra. Atrás de você tem uma porta. Tem uma chave. Que você fecha e você abre. A janela, que eu saiba, ela só abre pelo lado de dentro. Mas a porta, ela precisa de uma chave. Por quê? Porque ela é aberta pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Deus está dizendo para mim e para você essa tarde, você precisa de uma chave. Você precisa aprender a fechar a porta da sua casa. Saber para quem você abre. Quem que vai entrar a partir de hoje? Quem não será mais convidado? Observa quem entra e quem sai na sua casa. Estuda a pessoa. Então entra. Olha, ele está dizendo uma coisa linda aqui. Então entra. E fecha a porta sobre ti e seus filhos. Eu vou falar sobre isso amanhã. Que horas são, Mar? São 12h41. Aqui, ó, eu tô no 4. Agora eu vou começar aqui no 4. Amanhã eu creio que eu termino. Amanhã vem os segredos maiores aí. Então entra. É o que eu vou fazer.
Cuidado com o que você fala no celular, para terminar, né? Essa parte. No seu Facebook, no seu Insta, no pensamento, no Reels, no Story. A gente tem que tomar cuidado.